Olá, amigos do canal Importante é Saber! É com prazer que eu estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, dessa vez falando um pouco do que aconteceu hoje, dia 7 de setembro de 2021, onde tivemos aí em alguns estados do Brasil manifestações favoráveis ao governo Bolsonaro, comemorando, né, não sei o que, talvez a gasolina a R$ 7,00, mais um aumento na conta de luz, um gás de cozinha a quase R$ 100, quase 600 mil mortos por essa pandemia, talvez defendendo uma casa de 6 milhões de reais, de um senador que não consegue comprovar a sua receita para ter aquela casa, que segundo dizem custou muito mais de 6, ou então de um filho que mora com a sua mãe, que ganha 6 mil por mês e paga 15 de aluguel, também não consigo entender muito bem, numa casa comprada recentemente por um contador que vive numa situação muito aquém do imóvel alugado. Enfim, é o que a gente está acostumado a ver, um governo que defende a segregação, defende a homofobia, defende a exclusão social de crianças com deficiência física ou mental, enfim, é isso que a gente está vendo. E um governo que precisa de apoio popular que não tem. E quando a gente não tem apoio popular, a gente acaba vendo, né, a necessidade de inflar movimentos, de demonstrar uma força para a mídia que não é real. Gente, vocês devem ter visto as imagens de Brasília, da Paulista, muito aquém, né, de termos efetivamente um número de pessoas que mostrem a força do governo Bolsonaro. Parecia até aquelas partidas de futebol que a gente via muito nos campeonatos estaduais, em que a TV Globo, a outra TV que porventura transmitisse os jogos, focava em determinados espaços da arquibancada para mostrar um estádio cheio, quando na verdade, quando se tinha uma imagem do todo, a gente via um estádio ali com 15%, 20% da sua ocupação. E é o que eu vi, né? A gente sabe que muitos desses movimentos são financiados por empresários, financiados por pessoas que têm interesse na manutenção da situação do país como está hoje, né? Nishimura também vem. Nishimura vem aí. Grupo Jato vem aí. Nishimura vem aí. Nishimura vem aí. Nishimura vem aí. Olha isso, cara. Eu achei que era brincadeira, meu. Uma camiseta para cada um, mais o ônibus, mais R$ 100 para alimentação. Esse é o nosso Grupo Jato de Pompeia. Amém. Aê, Grupo Jato! Deus abençoe! É nóis, mano! Vamos que vamos, Pompeia, vamos Marília, vamos Garça, vamos... Uma situação caótica de desemprego, de racionamento de água e energia, brevemente. Não nos esqueçamos que a política desse governo não é focada em indústria de base. Estamos aí, mais uma vez, à espera do apagão e do racionamento. É o governo que temos. Infelizmente, o seu Arthur Lira e o seu Aras nada fazem, estão satisfeitos com a situação, por ter um cargo, por estar almejando algo mais. Todo mundo sabe que o sonho do Aras é ser ministro do STF, só que para ele, infelizmente, não vai acontecer. E estamos vivendo nesse país sem saber o dia de amanhã, sem ter uma perspectiva de futuro. E com meia dúzia de pessoas defendendo muitas vezes interesses pessoais em detrimento de uma nação que a cada dia que passa se enfraquece, perde capacidade de compra, perde poder econômico, mas que se cala por interesse, se cala por medo, se cala por sei lá o que. É isso, gente, não foi uma manifestação que devemos nos orgulhar, não representa a independência do Brasil, uma independência que foi conquistada lá em 1822, né, quando a família real se sentia obrigada a voltar para Portugal
por conta da Revolução do Porto, né? E a gente tem aí uma quebra desse retorno, deixando o filho de Dom João VI no Brasil para comandar a nação, enquanto o restante da família embarcava no Oceano Atlântico rumo à Europa, rumo a Portugal. Então, gente, tem uma grande diferença aí, tá? Não que a independência do Brasil seja uma independência linda, uma independência gloriosa e feita para o povo, muito pelo contrário. Foi uma independência que não mudou o status quo, ou seja, a família Orleans de Bragança continuou no poder, não tivemos uma alteração de poder, apenas a desvinculação de Portugal da nossa história para uma independência, onde tivemos um custo muito alto de uma indenização paga à Inglaterra para reconhecer nossa independência, né? Ou seja, saímos independentes, mas muito endividados, e essa foi a história do Brasil. E hoje se repetiu, não temos nenhum orgulho para comemorar nada nesse 7 de setembro, muito pelo contrário, eu acho que precisamos sim de política de investimento nas indústrias de base, um Estado forte, trazendo condições da indústria voltar ao Brasil. Nunca perdemos tantas indústrias como perdemos nos últimos 2 anos, Ford, Mercedes, Audi, Panasonic, Sony, enfim, várias multinacionais que saíram do Brasil por questões políticas, por questões tributárias, enfim, pelo custo Brasil. Não o custo do trabalhador, coitado, esse sempre leva a culpa de tudo. Tivemos aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e nada mudou. Não se aumentou o número de empregos, não se aumentou a perspectiva de melhores postos de salário e hoje vemos muitas vezes pessoas que tinham empregos formais, que tinham a sua carteira de trabalho assinada ou eram micro e pequenos empresários de sucesso, obrigados a sentar numa bicicleta, sentar numa motocicleta para fazer serviços de entrega, seja via aplicativo ou mesmo dirigindo veículos para o famoso Uber, que a cada dia que passa perde mais e mais e mais integrantes, tendo em vista os altos custos do combustível e dos insumos decorrentes do petróleo. É essa a realidade do Brasil. E antes que falem, não está satisfeito, vai para Cuba, para Venezuela. A questão não é comparar com Cuba ou com Venezuela. Cada país tem a sua peculiaridade, cada país tem o seu modo de ser interpretado. O Brasil sempre foi um país continental, chegamos a ser, se não me engano, acho que a 9ª economia do mundo, e hoje estamos aí mais de 12º lugar, e caindo. Não adianta culpar os governadores, culpar a pandemia ou culpar qualquer outra coisa. Devemos culpar sim um governo que não tem planejamento, um governo que não sabe programar ações de combate à inflação, de combate à distribuição tão carente de renda no Brasil. A gente vê cada vez mais os mais ricos com mais dinheiro, os mais pobres na miséria, na fome. Parece um pouco 1929, só que em pleno 2022. Esperança a gente tem, até porque somos brasileiros, e tem um ditado que diz, brasileiro não desiste jamais. Mas a nossa única esperança, na minha opinião, é esperar 2022 e que o povo aprenda a votar coerente, votar certo, para tirar candidatos populistas, candidatos que apoiam apenas interesses próprios, candidatos que são políticos há 28, há 30 e poucos anos e nada fizeram em prol dessa população que tanto sofre no Brasil, que tanto está acostumada a apanhar do governo. Tá bom, gente? Essa é só a minha opinião, falando um pouco aí do 7 de setembro e pedir para quem não é inscrito se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Aqui é um espaço meu, não é um espaço que eu tô aqui para agredir ninguém, falar palavrão ou muito menos ofender pessoas. Então, caso você não concorde, você não é obrigado, o problema é seu, fica na sua, enfim, cada um fala o que quer e pensa o que quer, desde que seja com responsabilidade, e não ameaçando ministros, ameaçando autoridades por irem contra aos conceitos nazifascistas pelos quais vivemos hoje em dia. Tá bom, gente? Muito obrigado, até o próximo vídeo e o importante é saber. Fui!